Após a publicação dos 14 episódios da nossa jornada pelo deserto do Atacama e Salar de Uyuni, muitas pessoas nos escreveram pedindo informações sobre o roteiro e custos desta expedição. Atendemos os nossos seguidores e preparamos este episódio especial com informações de todo o trajeto realizado e com custos detalhados de toda a expedição. Nos próximos minutos, listaremos todos os restaurantes, hotéis e atrações por onde a caravana Dakar Overland passou. Não são recomendações, mas somente nossa opinião de cada local visitado, com notas de 1 a 5, de acordo com nossa experiência e os valores pagos em cada um deles. Na descrição do vídeo abaixo, iremos disponibilizar informações complementares como coordenadas GPS e arquivos para download. Esperamos que gostem do vídeo e que seja útil para suas viagens. Se você gosta deste tipo de conteúdo, nos ajude deixando um like no vídeo, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando com seus amigos. E se você ainda é novo no canal, confira os 14 episódios que relatam com detalhes como foi nossa aventura de 20 dias e 8 carros por 4 países. Para esta grande expedição, orientamos aos membros do comboio que providenciassem alguns itens essenciais e obrigatórios. Quanto à documentação do veículo, contratamos junto à corretora de seguros a Carta Verde para transitar na Argentina. Gastamos cerca de $20. Em adição, solicitamos a extensão do perímetro de cobertura do nosso seguro para os países onde iríamos transitar, o que nos custou mais $75. Para o Chile, contratamos o seguro SOAPEX pelo site da HDI chilena, que nos custou cerca de $10. O SOAT da Bolívia é providenciado na própria aduana e custa $15. Caso você nunca tenha realizado expedições para a Argentina, é necessário também comprar um cambão de reboque, um triângulo extra, são necessários 2 por veículo, colete refletivo, kit de primeiros socorros com materiais para curativo e um extintor de incêndio. Além destes itens obrigatórios, sugerimos que leve galão de 20 litros para combustível, mangueira de transferência de combustível, auxiliar de partida e um cilindro pequeno de oxigênio, disponível para locação em lojas hospitalares especializadas. Uma caixa de ferramentas e alguns itens de reposição do veículo, como óleos, filtros e fluidos de freio, também podem ser bastante úteis. Agora, vamos detalhar o roteiro e todos os custos envolvidos na expedição dia a dia. Informamos todos os valores gastos por casal, convertidos em dólares, para que o vídeo não sofra a influência da volatilidade do câmbio. Neste primeiro dia, deixamos São Paulo ainda de madrugada, pois teríamos mais de 1.000 quilômetros até Foz do Iguaçu, no Paraná. O deslocamento foi somente em estradas asfaltadas. Abastecemos 4 vezes neste trajeto, a um custo total de $190. Foram 18 praças de pedágio, somando $57. Almoçamos no restaurante alemão Strasberg, em Londrina, Paraná. Chegando ao destino, jantamos uma pasta italiana no hotel. Escolhemos um dos hotéis mais próximos à fronteira com a Argentina. A pousada Caroline contava com piscina, restaurante e ar-condicionado nos quartos. Contudo, infelizmente, o estacionamento consistia em vagas em frente ao hotel. No primeiro dia, gastamos $257 com transporte, $57 com alimentação e $50 na hospedagem, somando $364. O trecho do segundo dia sai do Brasil pela fronteira de Puerto Iguaçu e chega na cidade argentina de Corrientes. As estradas são totalmente asfaltadas, mas em grande trecho de pista simples. Abastecemos 2 vezes neste dia, em Santa Ana e depois em Corrientes. No total, gastamos $115 com combustível. Passamos por 3 praças de pedágio
totalizando pouco menos de 4 dólares. Almoçamos no restaurante Dom Valentim, logo em frente às ruínas. Gastamos 24 dólares e comemos muito bem. Após o almoço, visitamos as ruínas jesuíticas de San Inácio Mini, Patrimônio Mundial da Unesco. O ingresso custa cerca de 10 dólares por pessoa. Jantamos pizza no restaurante John Burger, na praça em frente ao nosso hotel, por 10 dólares. Ficamos hospedados em Corrientes, no Hotel San Martín. É um hotel bem antigo, mas escolhemos pelo amplo estacionamento fechado. É bem localizado no centro da cidade e tem uma boa vista da praça e da catedral. No primeiro dia na Argentina, gastamos 119 dólares com transporte, 34 dólares com alimentação, 55 dólares com hospedagem e 20 dólares no ingresso para as ruínas, totalizando 228 dólares. Nesse dia, rodamos 640 quilômetros entre Corrientes e Santiago del Estero. O caminho continuava sendo totalmente asfaltado, mas em sua maioria de pista simples. Pagamos 3 pedágios no dia e gastamos 77 dólares em combustível. Paramos em Presidência Roque Sáenz Peña para abastecer, ir ao supermercado e almoçar. O almoço no restaurante Raíces nos custou 30 dólares. Para quem gosta de parrilha, é um excelente lugar. À tarde, paramos em um posto para tomar café. Um aviso: o café expresso na Argentina é caríssimo. Pagamos 4 dólares por um expresso. A única atração deste dia de deslocamento foi o belo pôr do sol que assistimos em Sunchocoral. O hotel escolhido para o dia foi o belo Altos del Estero. Por 40 dólares a noite, contava com estacionamento fechado, piscina e instalações novas e bem decoradas. Excelente custo-benefício. Neste dia não jantamos. Comemos alguns mantimentos comprados no mercado. Gastamos 82 dólares com transporte, 34 dólares com alimentação e 40 dólares no hotel, somando 156 dólares. Neste quarto dia de viagem, rodamos 390 quilômetros até Cafayate. O deslocamento foi todo por asfalto, entretanto as condições pioraram bastante. Rodamos aproximadamente 50 quilômetros em piso bastante irregular e em mau estado de conservação, principalmente na descida da serra após Tafí del Valle. Abastecemos apenas uma vez e pagamos um pedágio no dia. A primeira atração do dia foi o Museu do Automóvel em Termas de Rio Hondo. O estacionamento é amplo e gratuito. É uma enorme construção com um circuito internacional que cedia competições importantes como a MotoGP. O museu cobra um ingresso de 2 dólares por pessoa e conta com uma coleção enorme de carros e motos raros. Aproveitamos que estávamos na cidade, abastecemos e almoçamos no restaurante Dom Pontiano, onde gastamos 46 dólares. O caminho que pegamos à tarde é lindo. Subimos a belíssima cordilheira Aconcagua e Calchaquíes. Passamos pela charmosa cidade de Tafí del Valle e descemos a serra até Cafayate, nosso destino do dia. Jantamos na cervejaria La Cafayeteña, no centro da cidade. Comemos parrilha, empanadas e tomamos cerveja artesanal. Pagamos 22 dólares. O hotel escolhido para as 2 noites em Cafayate foi o Paris Texas Hotel. Afastado da cidade, mas com uma vista fantástica do vale. Tinha uma piscina e estacionamento privado. O hotel inteiro estava à disposição do grupo. O quarto era muito amplo e confortável e custou 55 dólares por noite. Assim, no quarto dia, gastamos 52 dólares com transporte, 68 dólares em alimentação, 55 dólares em hospedagem e 4 dólares em ingressos, totalizando 179 dólares por casal.
Este dia foi dedicado inteiramente para Cafayate e suas atrações. Abastecemos o carro no único posto da cidade por $30 e não pagamos nenhum pedágio no dia. A primeira atração foi a incrível formação rochosa chamada O Anfiteatro. O caminho até lá é todo asfaltado e belíssimo. Não há cobrança de ingresso. A segunda atração, também gratuita, foi o Mirador Três Cruces. É uma elevação onde se pode ver o belíssimo Vale Verde e a estrada margeando o vale. Depois, visitamos a Vinícola Piatelli. O ingresso é gratuito até a sede da vinícola. A intenção era almoçar lá, mas o restaurante estava fechado para um evento. Seguimos então para o centro de Cafayate para almoçar. Almoçamos no restaurante Las Marias. Era simples, sem ar-condicionado, um pouco demorado, mas a comida era boa. Lá gastamos $26. À tarde, visitamos a Vinícola El Esteco, onde realizamos um tour guiado pela propriedade que terminou com uma degustação dos vinhos. Pagamos $8 por pessoa para este tour. À noite, preparamos um belo churrasco no hotel ao custo de $8 por pessoa. Ficamos no mesmo Paris Texas Hotel nesta noite. Neste dia em Cafayate, gastamos $30 em combustível, $42 em alimentação e $16 na vinícola, totalizando $143. Neste dia, rodamos pela primeira estrada de Hippie da expedição. Foram 320 quilômetros até Salta, passando pela lendária Ruta 40. Este trecho da Ruta 40 é considerado por muitos como um dos mais bonitos de seus todos 5.000 quilômetros de extensão. E realmente é belíssimo. A primeira atração foi a impressionante Quebrada de las Flechas, um acidente geográfico localizado no quilômetro 4.380 da rodovia. São formações rochosas inclinadas e pontiagudas que formam imensos desfiladeiros com paredes de 20 metros de altura. Almoçamos em uma propriedade no meio do deserto chamada Finca del Carmen. Aqui somente serviam lanches. Pagamos $15 por mini pizzas, misto quente e 2 cocas bem geladas. Depois, passamos pelo Parque Nacional Los Cardones, que significa cactos em espanhol. Percorremos também pela Reta del Tintín, uma linha reta perfeita de 19 km de extensão a quase 3.000 metros de altitude. A última atração antes de chegar a Salta foi descer a Cuesta del Obispo. Com aproximadamente 20 km de extensão, este trecho da Ruta 33 vai serpenteando a encosta, começando na Piedra del Molino, a 3.340 metros de altitude, até chegar próximo a Salta. O jantar em Salta foi uma festa de Ano Novo, em um clube com um show de música tradicional regional que custou $70 por pessoa. O hotel escolhido para as próximas 2 noites foi o Hotel Samka. Ele conta com quartos com ar-condicionado e estacionamento privativo. Está bem localizado no centro de Salta. Custou $54 por noite. Somados aos $42 gastos no abastecimento do dia, mais $155 com alimentação, chegamos a $251 ao fim do dia. Este foi um dia de descanso. Em uma expedição longa, após uma semana de intensos deslocamentos e muitas atrações, achamos importante incluir um dia para dormir um pouco mais e descansar. Caminhamos pela cidade de Salta, almoçamos no centro da cidade no Van Gogh Café. À noite, preparamos um churrasco no hotel. Neste dia, gastamos $31 com alimentação e $54 na hospedagem, somando $85. Após um dia de descanso, partimos para um longo 8º dia de deslocamento. Chegaríamos a San Pedro de Atacama, no Chile, atravessando o Passo de Sico. São 512 quilômetros em uma das mais magníficas estradas em que já percorremos. Na época, quase a totalidade do Passo de Sico ainda era de ripio.
mas sua porção chilena já estava sendo preparada para receber asfalto. Escolhemos o Passo de Sico e não o Passo de Rama, pois queríamos passar por atrações como Piedras Rojas, Lagunas Miscanchi-Miniquis e a cidade de Toconao. Veja o relato completo deste emocionante dia no episódio 7 da nossa série. A fronteira encontra-se em um surpreendente lugar no meio do deserto, ao lado de um lago de sal. Algumas viaturas do nosso comboio foram totalmente esvaziadas e revistadas, e todos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. O único posto de abastecimento neste trajeto fica em San Antonio de los Cobres. Aqui, enchemos nossos galões de combustível para não termos surpresas no caminho. Não encontramos nenhum restaurante, então fizemos compras no único mercadinho que encontramos em San Antonio de los Cobres. A atração do dia era o próprio caminho, e era de tirar o fôlego, tanto pela beleza como pela altitude. Pela primeira vez na expedição, ultrapassamos a marca de 4.000 metros acima do nível do mar. Em Alto Chorrillo, chegamos a 4.560 metros. Passamos também pelas Piedras Rojas, onde resgatamos um grupo de argentinos atolados no lago. Em seguida, tentamos visitar as Lagunas Miscanchi-Miniquis, mas devido ao horário, já havia uma cancela trancada na estrada de acesso. Chegando em São Pedro de Atacama, jantamos em uma animada pizzaria. Pagamos $26 por pizzas e mojitos. O nosso hotel em São Pedro de Atacama, chamado Jardim Atacama, custou $111 por noite. É simples e não possui ar-condicionado, mas contava com estacionamento privativo e localizava-se a uma quadra da principal rua da cidade. Gastamos mais $55 com combustível e $47 com alimentação, totalizando $213 no dia. Este será o primeiro dos 2 dias inteiros dedicados para a região de São Pedro de Atacama e suas atrações. Abastecemos no início e no fim do dia no único posto da cidade, que fica dentro de um hotel. Para as atrações do dia, sugerimos que vá com carros altos e de preferência com tração 4x4, pois não há estradas. Vá também com o GPS com as coordenadas, pois é fácil se perder na imensidão do deserto. Começamos o passeio pelos Monjes de la Pacana. São gigantescas formações rochosas verticais no deserto em perfeito equilíbrio. Seguindo adiante, atravessamos incríveis paisagens por este deserto pedregoso, até de repente chegarmos ao lindo Salar de Tara, um enorme lago de sal com flamingos. O local costuma receber muitas empresas de turismo que organizam esse mesmo passeio e os guias não são nada amigáveis com estrangeiros que chegam em seus carros próprios. Recomendamos manter distância deles para evitar desentendimentos. Almoçamos empanadas compradas na cidade naquela manhã que custaram $7. Seguimos então para um lugar menos explorado, o Salar de Putza, dentro da Reserva Nacional Los Flamencos. O acesso a este salar é um pouco mais difícil, com trechos de areia bem fofa e fácil de atolar, mas o esforço compensou. Um magnífico salar totalmente isolado e livre de qualquer empresa de turismo, com jatos de vapor saindo do meio do lago e belas dunas por todos os lados, fazem a visita a este lugar um evento inesquecível. Retornamos no fim da tarde para a cidade. Famintos, fomos comer no restaurante El Toconar. O jantar custou $46. No dia, gastamos $98 com combustível, $53 com alimentação e $111 na diária no hotel, somando $262. No 10º dia de expedição, continuamos conhecendo as atrações da região de São Pedro do Atacama. Começamos o dia ainda de madrugada nos Geysers del Táchio. Levamos quase 2 horas para percorrer a estrada árdua e antes das 6 horas já estávamos entrando neste que é um dos maiores parques geotermais do mundo. O ingresso custou $15 por pessoa. Vá agasalhado, pois o frio é intenso. Era verão e mesmo assim fazia 2 graus negativos. A altitude é de mais de 4.500 metros. Os 67 geysers, fumarolas, caldeiras estão espalhados em uma área de 10 km². Os vapores e águas ferventes
são jogados a uma altura de até 3 metros. Há no local uma piscina com águas termais, contando inclusive com vestiários que os corajosos que ousarem entrar na água podem utilizar. A próxima atração foram as termas de Puritama. Pagamos $45 pelo ingresso de 2 pessoas. O lugar é bem estruturado, contando com estacionamento e diversas piscinas naturais com águas vulcânicas em temperatura muito agradável. Na área de piquenique, almoçamos empanadas compradas na cidade. A próxima atração, a última do Atacama, foi assistir ao pôr do sol no Vale de la Luna. O ingresso custou $9 para 2 pessoas. Já estava entardecendo e queríamos ver o pôr do sol no alto da duna. Então só conseguimos ver as cavernas de sal e seguimos até a subida da duna. Lá de cima, conseguimos chegar a tempo de assistir a um espetáculo inesquecível, o pôr do sol em um lugar totalmente surreal. Ficamos contemplando em silêncio, sem palavras, para descrever o que víamos. Após o fim do show, retornamos à cidade, abastecemos o carro para o dia seguinte e fomos jantar. Encontramos um excelente restaurante chamado Adobe. Gastamos $51 no jantar. Antes de voltar para o hotel, passamos no mercado para comprarmos mantimentos para o almoço do dia seguinte por $7. Por ser uma cidade turística de grande procura e pelos pagamentos de ingressos em todas as atrações, novamente o custo deste dia foi bem elevado. Gastamos $276 no total. O trecho a ser completado no dia seria desafiador. Entraríamos na Bolívia e não iríamos percorrer nenhuma estrada. Somente seguir coordenadas de GPS pelo deserto, ponto após ponto, previamente definido e marcado em nossos aplicativos. Disponibilizamos o nosso track log completo para o aplicativo Wikiloc na descrição do vídeo. Vá preparado para pelo menos 600 km de autonomia em estradas de terra. Cada viatura carregou 80 litros de combustível extra. O deslocamento do dia seria de apenas 250 km, mas levamos 14 horas até chegar ao hotel. Foi difícil, mas magnífico. Sem dúvida, vivenciamos os momentos mais memoráveis de toda a expedição neste dia. Para ingressar na Bolívia, foram necessários 3 passos. Primeiro, realizamos a saída do Chile na aduana em São Pedro de Atacama. O segundo passo foi carimbar a entrada na Bolívia em nossos passaportes na fronteira Rito Carrón. Tente chegar cedo, pois a fila de turistas para entrar no país era grande. Por fim, realizamos a entrada dos veículos em um segundo posto, já na reserva Eduardo Avaroa. Com a documentação toda feita, pagamos o ingresso para a reserva Eduardo Avaroa de $21 por pessoa. Seguimos então para a primeira atração do dia, as Lagunas Blanca e Verde. Atravessamos o impressionante deserto Salvador Dalí. Parece realmente que entramos em um dos quadros surrealistas do pintor. Chegamos às termas de Polques. Apesar das águas quentes, não havia ninguém se banhando nas piscinas. Parece haver uma taxa para o uso das piscinas termais, mas só aproveitamos a parada para almoçar os cup noodles, abastecer o carro com o combustível dos galões e seguir viagem. Daqui seguimos para o Geyser Sol de la Mañana, um campo geotermal no meio do deserto. Chegando próximo, já pudemos sentir o cheiro de enxofre. Cuidado, pois lá não há placas, grades ou indicações, e o poço de lama fervente está logo ali. A próxima parada foi a Laguna Colorada. Esta parada é obrigatória. O lago de coloração vermelho sangue é algo que nunca vimos igual. Somando-se às revoadas de flamingos e as dunas ao fundo, fazia deste lugar um cartão postal, mesmo sob chuva. A atração seguinte foi a formação rochosa Arbol de Piedra. O processo erosivo deixou esta rocha com um curioso formato de árvore. Em algum lugar do deserto, a 5.000 metros de altitude, vimos o pôr do sol mais espetacular de nossas vidas. Não foi fácil, mas perto da meia-noite chegamos a um oásis de luxo e conforto no meio do nada. À beira da Laguna Hedionda
ficava o Los Flamencos Eco Hotel. Apesar do frio de quase 0 grau, o hotel contava com aquecimento e aguardavam nossa chegada com chá quente. E toda a equipe de cozinha ainda aguardava nossa chegada para nos preparar um inacreditável jantar gourmet à luz de velas. A nossa cama foi provavelmente a melhor de toda a viagem. O valor deste privilégio, $153 o quarto duplo e o jantar por $20 por pessoa. Neste emocionante dia, gastamos $40 no jantar, $153 de hospedagem e $42 no ingresso à reserva Eduardo Avaroa, totalizando $235. Confira os detalhes e imagens incríveis no episódio 10 de nossa série. Continuamos avançando pelo deserto boliviano. A ideia era chegar a Coquesa, atravessando o Salar de Uyuni. Mas, infelizmente, devido às chuvas, tivemos que desviar para a cidade de Uyuni. O trajeto conta com algumas dificuldades, como alagados durante o período de chuvas. Há um posto de gasolina na cidade de San Cristóbal. Aproveitamos para encher o tanque por $29. Cuidado que na Bolívia não são todos os postos que aceitam abastecer carros estrangeiros, e os que aceitam cobram o dobro do valor da bomba. O percurso não contava com asfalto em nenhum trecho. Almoçamos em San Cristóbal, a cidade e o restaurante eram muito simples, mas foi a única opção que encontramos. Gastamos $10 no restaurante. A estrada até Uyuni durante a chuva foi muito emocionante e perigosa. Vimos diversos carros acidentados no caminho. Os carros nos dois sentidos disputavam a única faixa central, mais segura do que as faixas laterais. Conseguimos chegar a Uyuni e, como perdemos o hotel do dia, nos hospedamos no único hotel da cidade que possuía vaga para todo o grupo. O Hotel Silos era bem simples, mas contava com estacionamento privativo para todo o comboio. Pagamos $50 pela noite. No dia, gastamos $29 com combustível, $10 em refeição e $50 na hospedagem, totalizando $89. Dedicamos este 13º dia para conhecer o Salar de Uyuni. A primeira parada foi no cemitério de trens. É bem interessante ver como as locomotivas e vagões terminaram seu trabalho neste país. Pegamos então uma estrada asfaltada em excelentes condições e esta estrada leva a Colchane, por onde ingressamos no salar. No caminho, pagamos um pedaço de aproximadamente $1. Entramos no salar e a primeira atração foram os chamados Olhos do Salar, fontes efervescentes de água salgada no meio do deserto de sal. Em seguida, procuramos o melhor lugar para observar o efeito espelho, onde fizemos nosso memorável piquenique. Muito cuidado, pois no salar é fácil atolar e estes atoleiros estão a poucos metros do caminho a ser seguido. Disponibilizamos o track log deste dia na descrição do vídeo. A seguir, seguimos para o Monumento Dakar e para o restaurante feito de sal. Aqui não servem alimentos, funciona apenas como um local para piquenique. Seguimos então de volta para a cidade de Uyuni. Nesta noite, ficamos hospedados no modesto hotel Castilho de Liliana. Pagamos $50 pela noite. Infelizmente, a estrutura hoteleira em Uyuni é bastante precária. No jantar, comemos pizza por $18. Somando com o hotel e hospedagem de $1, gastamos $69 no total. Neste dia, iniciamos o retorno para casa. Deixamos Uyuni e chegamos a Tupiza. Os primeiros quilômetros saindo de Uyuni já estavam asfaltados, mas logo o asfalto acabou e começaram as travessias de rio. Foram 2 grandes travessias no caminho até Tupiza, por onde só veículos 4x4 conseguiam passar. Procure saber com os moradores locais quais são as condições das estradas, pois a chuva pode fazer com que fiquem intransitáveis. Apesar de toda a dificuldade, o caminho é fenomenal. Não encontramos nenhum restaurante no trajeto, almoçamos o que trazíamos no carro próximo à cidade de Atocha. Havia um pedágio no caminho de $2. Chegamos a Tupiza, ficamos hospedados no Hotel Butch Cassidy, onde pagamos $25. É um hotel novo, bem cuidado e limpo, e ainda possui um supermercado anexo no andar térreo. Pedimos pizza no hotel mesmo, que nos custou $17. No dia, além da pizza, gastamos $2 de pedágio, mais os $25 de hospedagem, totalizando $44.
Chegou o dia de nos despedirmos da Bolívia. Abastecemos o carro por $19. Como a estrada estava bloqueada pelo exército para o Rally Dakar, contratamos um guia local que nos conduziu por uma trilha 4x4 até a fronteira La Quiaca-Vilazón, com a Argentina. Pagamos $240 para o guia, que divididos entre o comboio ficou $30 por carro. Esta aduana foi extremamente burocrática e demorada. Algumas das viaturas do comboio foram obrigadas a passar toda a bagagem nas máquinas de raio-x. Levamos várias horas para concluir o processo de entrada na Argentina. Já em Purmamarca, jantamos no charmoso centro turístico da cidade. Então fomos descansar em um aconchegante hotel boutique chamado Mirador del Virrey. O jantar custou $34 e a diária foi de $98. O custo total do dia foi de $181, contando o abastecimento e o guia que nos conduziu até a fronteira. Confira as paisagens e os detalhes deste incrível dia no episódio 12 da série. O trajeto do dia seria um curto deslocamento entre Purmamarca e Salta, mas devido a um grande deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas, realizamos um desvio de 325 quilômetros, passando por San Antônio de los Cobres. Abastecemos por $69 em Tilcara, onde todas as equipes de apoio do Rally Dakar estavam reunidas e procurando uma rota alternativa para Salta. Nesse dia, almoçamos por $17 em um restaurante ao lado do posto onde abastecemos em Tilcara. O desvio não foi algo planejado, mas passamos por uma das paisagens mais incríveis que vimos na Argentina. Conhecemos a magnífica Cuesta del Lipán, onde subimos até uma altitude de 4.200 metros. E jantamos em uma casa especializada em parrilha em Salta por $29. O hotel escolhido para o dia foi um belo hotel 4 estrelas chamado Casa Real. Conta com uma grande piscina coberta e aquecida. Custou $99 a noite. Somando a diária com os $69 gastos com transporte, mais $46 com alimentação, somamos $214 no dia. Nesse dia, ficamos em Salta para assistir ao Rally Dakar passar. Gastamos apenas o valor referente aos mantimentos comprados para o churrasco. No total, gastamos $29 no mercado, jantamos no restaurante do hotel por $26. O custo de hospedagem foi de $99 no Hotel Casa Real. Somando tudo, gastamos $154 no dia. O deslocamento deste dia seria muito longo, entre as cidades de Salta e Resistência. Foram 830 quilômetros de um caminho bem cansativo e de muito calor. Não havia nenhuma atração pelo caminho, sendo um dia somente de deslocamento. Foram 4 abastecimentos no dia, totalizando $171. Gastamos $2 nos 2 pedágios do dia. Ficamos hospedados em um belo hotel cassino por $69, que contava com uma deliciosa piscina, academia, cassino e restaurante. Gastamos $35 no jantar no hotel. O custo total do dia foi de $277. Nesse dia, nos despedíamos da Argentina e entramos no Brasil. Foram 645 quilômetros rodados. Foram 3 abastecimentos, somando $160. Passamos por 4 pedágios por $5. Não almoçamos neste dia. Ao atravessarmos a fronteira, comemoramos em uma churrascaria que nos custou $47. Dormimos em um hotel simples de beira de estrada por $38. Somando com custos de $165 de transporte e $47 de jantar, totalizamos $250 no dia. Hoje terminava a nossa grande expedição. Faltavam apenas 1.080 quilômetros até chegar em casa. Fizemos os últimos 4 abastecimentos e passamos por 16 praças de pedágio. Comemos em uma lanchonete em Maringá e jantamos no posto Rodoservistar, já na rodovia Castelo Branco. Gastamos, portanto, $209 em combustível, $61 em pedágio e $26 nas refeições, totalizando $296. Nestes 20 dias e 8.000 quilômetros de expedição,
contabilizamos um custo total de $3.896 para um casal. O veículo utilizado na expedição e para o cálculo foi um Jeep Wrangler com motor a gasolina que fez uma média de 8 km por litro, que nos consumiu $1.531. O custo com alimentação foi de $837. Em hospedagem, gastamos $1.377 e em ingressos para as atrações turísticas mais $151, o que corresponde a uma média de $100 por pessoa por dia. Realizar uma expedição como esta não é a forma mais barata de viajar. Além disso, envolve muito tempo dedicado para pesquisas e planejamentos. Levamos mais de um ano para definir o roteiro, as atrações e reservar todos os hotéis. Mas para nós, o Overland é a forma mais incrível de explorar estes destinos, conhecendo lugares diferentes, tendo contato com os moradores e transformando o que era para ser apenas uma viagem em uma verdadeira aventura inesquecível. Esperamos que nossos vídeos difundam a cultura Overland, esta que é a nossa paixão, e inspirem as pessoas a passarem por esta experiência de vida. E você, prefere viajar de carro ou de avião? Coloque nos comentários abaixo a sua opinião sobre este tipo de viagem. Se gostou, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Até a próxima!